Oi, jovens, vamos falar sobre a abolição das pessoas que foram escravizadas no Brasil. Estamos falando sobre a história do Brasil colônia, Brasil império e os fatos que aqui aconteceram. Quando o Brasil foi encontrado pelos portugueses no ano de 1500, inicia um período de exploração das riquezas, mas a riqueza encontrada foi pelo litoral e era o pau-brasil. 30 anos depois, o Brasil, que estava sendo invadido por outros povos que não respeitavam o monopólio português da conquista, o rei de Portugal resolve dividir o Brasil em capitanias, povoar o Brasil e melhor policiá-lo. Então, a mão de obra para os canaviais, porque foi uma ordem do rei de Portugal que aqui fossem criados engenhos, construídos engenhos. Então, a mão de obra era uma mão de obra que vinha da África, até porque Portugal não tinha um contingente populacional para vir para o Brasil. Inicia um processo de colonização e também um período de pessoas escravizadas. Esse processo, que vai durar ainda longos anos, assim que inicia a colonização, vai fazer com que muitos africanos se desloquem de uma forma migratória, mas não espontânea e sim forçada para esse território. Foram viver nos engenhos, morar nas senzalas. O Brasil era um país rural ainda. As cidades não tinham ainda sido construídas. Então, era uma vida de sofrimento para todos esses que para cá vieram. Os índios foram usados também como escravos. Mas no século XVIII, em 1755, o Marquês de Pombal, representando o rei de Portugal, ele representava o rei de Portugal nas possessões portuguesas. Nós já vimos isso, esse assunto. Então, ele vai decretar a proibição que índios fossem escravizados aqui no Brasil. Inclusive, ele vai proibir o tráfico de escravos da África para Portugal, para a metrópole Portugal. Mas para o Brasil, ele não fez essa proibição porque ele ia contrariar aqueles senhores fazendeiros que diziam necessitar dessa mão de obra ou parariam o que estavam fazendo. Então, continua. No século XIX, inicia uma pressão internacional pela libertação dos escravos, mas, por fim, a transferência da África para o Brasil. O tráfico atlântico, a pressão inglesa, principalmente a inglesa. Os Estados Unidos, que era uma nação também grande, com grande número de escravos, aconteceu a libertação nesse território, nos seus territórios, principalmente na região do sul dos Estados Unidos após a Guerra Civil norte-americana. Então, isso vai acontecer. Mas no Brasil continua. E o Brasil é um país grande na América e na América do Sul, né? E um país com escravizados. Para reconhecimento da independência do Brasil, houve uma exigência da Inglaterra para Dom Pedro I, em 1822, que houvesse libertação dos escravos no Brasil e que não houvesse o tráfico atlântico, que isso ficasse proibido. Dom Pedro I prometeu à Inglaterra que isso iria acontecer, mas isso ficou girando pelo Congresso, entre os deputados, ficou girando até que em 1831, já no início ou seja, naquele período regencial, naquele período antes de Dom Pedro II assumir,
que vai ter o decreto de Feijó, mas não ficou oficializado. Isso aí. Foi uma lei que não foi respeitada. Em 1850, devido às pressões que o Brasil vinha passando, devido a essas pressões internacionais, principalmente da Inglaterra, com aquela lei inglesa de 1845, que dizia que se uma navegação fosse encontrada, essa navegação era aprisionada, mesmo que fosse na costa brasileira, eles poderiam afundar a embarcação se ela resistisse, podiam queimar a embarcação, ou prender a tripulação e levar para Serra Leoa, na África, onde seria julgado pelo Tribunal de Serra Leoa. Mesmo assim, continua acontecendo. O tráfico continua existindo e não chegava no porto do Recife, por exemplo. Mas o navio seguia em direção ao litoral de Pernambuco e em algum ponto o senhor de engenho que contratou a compra daqueles escravos, e ali os escravos desembarcavam, né? Ele recebia os escravos. Bem, isso aconteceu aqui na nossa história. Bem, eram pressões internacionais. Então, o Brasil vai criar a Lei Eusébio de Queiroz, né? E essa lei realmente proibia oficialmente agora o tráfico de escravos para o Brasil. Vai acontecer um processo de transferência interprovincial, ou seja, o Ceará, como não tinha muitos engenhos, o Amazonas, então eles mandavam esses escravos eram enviados para as fazendas de café, porque o Brasil começava a se destacar depois de meados do século XIX, né? O Brasil, no segundo meado do século XIX, o Brasil começava a se destacar pela exportação do café e precisava de mão de obra. Então, passou a existir essa transferência para essa região. Então, a escravidão continua no Brasil. Existia a carta de alforria. Sim, existia a carta de alforria. Sim. Tinham escravos que compravam sua liberdade, ou pessoas compravam a liberdade desses escravos. Aí você pode imaginar como um escravo pode comprar sua liberdade. Ele tem dinheiro para isso? Olha. Existia a chamada brecha camponesa. Então, alguns escravos, isso no século XIX, alguns escravos recebiam dos seus senhores uma porção de terra para cultivar. Naquela porção de terra, ele poderia plantar até para o seu sustento. E era interessante para o senhor, dono da terra, porque ia diminuir o custo dele com a alimentação daquele escravo. Então aquele escravo ia plantar e ele podia até vender o que ele plantasse, né? E ele juntava, claro, tinha que ser um esforço muito grande, né? Ele juntava e com aquele dinheiro que ele conseguia, ele comprava a sua liberdade. Na cidade, tinha os escravos de ganho. Eles eram como escravos de aluguéis. Então, eles eram contratados para fazer certos serviços, funções que eles conheciam, eles eram contratados e esses recebiam. Agora, recebiam a menor parte, ficava com eles, e a maior parte ia para o seu senhor, para o seu proprietário. E alguns chegavam a comprar sua alforria. Esse fato acontecia. Eles compravam sua liberdade. Mas tinha outra coisa, pessoal. Nessas leis todas, haviam sempre que favoreciam os proprietários. Havia uma que dizia, o proprietário vendeu a alforria do escravo, né? Deu a liberdade dele. Muito bem, o escravo comprou, ou alguém comprou a liberdade daquele escravo. Mas, se o proprietário sentisse tivesse um sentimento de ingratidão pelo escravo que ele vendeu, ele podia revogar a venda que fez. E ele voltaria a ser escravo novamente. Bem, esse processo vai gradativamente. Intelectuais começam agora a pensar na libertação dos escravos, né? Se vocês lembrarem o período do romantismo na literatura, naquela terceira geração, Castro Alves, né, com o livro, a obra, o poema Navio Negreiro. Então você observa que intelectuais começam a combater
a situação dos escravizados. Intelectuais, políticos, uma elite que se destacava na classe média, eles começam a fazer isso. E até militares. Militares, como a gente vai ver, após a Guerra do Paraguai, vai acontecer que escravos lutaram na guerra, porque o Brasil não tinha esse contingente para enfrentar, mas escravos foram usados e prometeram liberdade a eles. Então os militares, em sua campanha republicana para derrubar o império, militares começaram a levantar a bandeira do abolicionismo. Olha aí, tem a participação também agora de militares querendo isso. Bem, vai surgir a Confederação dos abolicionistas. Né? E aí, um estado como o Ceará, em 1884, libertou seus escravos. O Amazonas também libertou seus escravos. Alguns lugares no Rio Grande do Sul também libertou seus escravos. Havia movimento em todo o Brasil, em Pernambuco, no Piauí, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Em muitos lugares havia, sim, movimentos abolicionistas. Tanto de uma elite, como também de escravizados. Como o caso da revolta que houve em São Paulo, onde os escravos saíam das fazendas e desciam para o litoral, iam para Santos, para os Morros de Santos. E lá criaram o Quilombo do Jabaquara. E lá no Rio de Janeiro, o Quilombo do Leblon. Bem, vocês observam que está um processo, o Brasil está agitado no Brasil Imperial, na segunda metade do século XIX, né? Agitações vêm acontecendo no Brasil para isso. Aqui em Pernambuco, tivemos o conselheiro João Alfredo. Conselheiro João Alfredo, ele nasceu no engenho São João, em Itamaracá, na ilha de Itamaracá. Né? Mas ele foi criado no engenho Uruaé, em Goiânia. Ali foi sua infância e juventude. Mas ele vem morar no Recife, vem estudar no Recife, e ele se destaca. Inclusive, quando ele se formou em Direito, em 1856, ele pediu ao pai que libertasse os escravos de Uruaé. Uruaé é um engenho lá na cidade de Goiânia, em Pernambuco. Então ele pediu que libertasse os escravos de Uruaé. Bem, o conselheiro, ele serviu ao império, ao governo provinciano, e ele foi o responsável por redigir a Lei Áurea que entregou a Princesa Isabel. Mas antes da Lei Áurea, existiu, por exemplo, a Lei do Ventre Livre, em 1871. Então, a Lei do Ventre Livre dizia que todo escravo nascido a partir daquela data, ele seria livre, porém, ele teria que ficar 8 anos sob a custódia do seu senhor, do senhor da sua mãe, do proprietário da sua mãe, ficar até os 8 anos. Depois dos 8 anos de idade, o senhor seria indenizado em 600 mil réis, ou então esse jovem teria que trabalhar até os 21 anos para conseguir sua liberdade. Bem, geralmente os senhores não queriam receber os 600 mil réis, geralmente, e preferiam que o escravo trabalhasse até os 21 anos de idade. Você observa, sempre favorecia, eram leis para favorecer os escravos, os escravizados, mas sempre favorecia os proprietários. Né? Porque o governo imperial não queria ter problemas com essa elite do império, esses senhores, principalmente os senhores donos de fazenda de café, porque o destaque na economia brasileira era a exportação do café, então, para não ter problemas com eles. Né? Então, e outra coisa, a família daquela criança, 8 anos, ela vai para onde livre? Se a família toda vive dentro de uma fazenda, né? toda ela é escravizada, então é uma situação que a gente observa que não ficou tão de liberdade para essa criança. Bem, como eu falei a vocês, o Ceará, ele liberta seus escravos em 1884 e em 1885 vai ser criada uma outra lei
que é a do sexagenário, que diz que a partir dos 65 anos de idade os escravos seriam livres. Bem, mas teriam que trabalhar mais 3 anos para o seu senhor. É como se fosse uma indenização que eles queriam, mais 3 anos para o seu senhor. Então assim, você observa que, como eu falei, sempre os proprietários de escravos favorecidos. E sempre queriam indenização por isso, né? Sempre por isso. Até que a princesa Isabel, que também tinha intenções em mostrar que ela, mesmo mulher, mas era herdeira do trono, né? Mesmo mulher. Mulher era vista na época como uma pessoa frágil, né? Mas mesmo ela queria mostrar que ia decretar uma lei, e que uma lei que ia mostrar a força dessa mulher no império. Né? Mas ela ainda era uma princesa, o pai dela ainda estava vivo. Né? Então, a princesa Isabel, recebendo o decreto, como eu falei, a Lei Áurea, que foi redigida pelo pernambucano João Alfredo, conselheiro João Alfredo, ela vai levar para o Congresso e os deputados e senadores, logo, no mês de maio, vão votar a libertação, entre aspas, dos escravizados. Lei Áurea. Está extinta a escravidão no Brasil. Bem, ela foi extinta e o destino dessas pessoas. Alguns fizeram acordo com os senhores em ficar na fazenda por um pequeno salário, uma pequena porção que era dada pelo proprietário a eles. Até porque tinham imigrantes no Brasil já, né? Naquela proposta de branquear o Brasil e trouxeram italianos, alemães para cá. Então, alguns ficaram, outros resolveram vir para a cidade. Até escravos achavam que aqui na cidade ia ser uma maravilha, mas que não foi, né? Eles não tinham nem onde ficar, nem onde morar eles tinham. Foram ver em péssimas condições nas cidades. Bem, no Rio de Janeiro, por exemplo, foram ocupar os morros do Rio de Janeiro, e ali eles se encontravam, né, para uma dança, para um toque. Inclusive o samba brasileiro, o samba, que é uma música brasileira, um ritmo brasileiro, nasceu naqueles locais, na Praça 11, no Rio, nasceu naqueles locais. Né? E, inclusive, o primeiro samba é pelo telefone, né? O donga, o sambista donga. Então, assim surgiu. É a cultura dos descendentes dos africanos que aqui ficaram, né? E que deixaram grande riqueza e que são conservadas em suas tradições. Bem, jovens, eu espero que vocês tenham tido uma compreensão sobre o assunto e voltaremos a falar mais em sala de aula, ok? Então, um forte abraço a todos e que Deus abençoe a todos nós.